O que a Cazé TV e a minha síndrome de impostor têm em comum? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho na Cazé TV, emissora do digníssimo Casimiro, e o que isso tem a ver com a minha síndrome de impostor. Eu já falei algumas vezes sobre a minha experiência de trabalho como editor de vídeos e audiovisual de uma forma geral, né? Aqui no canal. E mais uma vez eu queria compartilhar um pouco sobre isso. E obviamente de uma forma pessoal, porque eu acho que o propósito do meu canal é ser dessa forma. Bom, aos curiosos, eu não encontrei o Casimiro lá, até porque a minha passagem na Casa TV foi bem curta. Mas eu vou chegar lá. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu basicamente me envolvo com audiovisual desde a época do ensino médio no colégio. Foi quando eu ganhei dinheiro pela primeira vez com audiovisual, né? Mas eu fui ingressar na área, por assim dizer, quando eu tava terminando a faculdade. Pra quem não sabe, eu nem sei se eu já comentei sobre isso, mas se você me acompanha no Instagram, provavelmente você já ligou os pontos, que eu trabalhei uma época com Gustavo Gaiofato, do História Cabeluda. E aí, rapaziada, beleza? E pelos trabalhos que a gente fez, principalmente de alguns reels que foram focados numa qualidadezinha maior, sabe? Um bagulho um pouquinho mais cinemático ali. Nem cinemático, mas, enfim, com uma qualidade estética um pouco maior, né? Um esmero maior nisso, assim. Eu cheguei a algumas pessoas, uma dessas pessoas foi o Felipe Neto, que eu editei alguns vídeos pra ele numa época, assim, né? Mas nenhum dos dois tem absolutamente nada a ver com a Cazé TV. A forma como eu cheguei até a Cazé TV foi bem inusitada, pra falar a verdade. Enquanto eu fazia estágio em algo que não tinha absolutamente nada a ver com audiovisual, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, teve uma vez que a empresa lá precisou contratar uma outra empresa que prestava serviço audiovisual, uma produtora, pra gravar umas paradas lá, enfim. E eu não tava responsável por lidar com esse pessoal que foi lá. Eu só gostava de audiovisual, minha chefe e o pessoal sempre soube disso, e tentaram me incluir ali pra, enfim, ter contato com o pessoal, sabe? Eu sempre compartilhei com todo mundo que eu gostava de audiovisual. E dito e feito, quando o pessoal foi gravar as coisas lá no escritório, eu meio que fiquei ali junto pra ajudar no que precisasse, etc, né? Mas eu não tava exatamente responsável por esse pessoal. Só que, bem ou mal, eu sei me comunicar muito bem, sabe? Eu acho que eu tenho essa habilidade de criar uma boa convivência ali com as pessoas, mesmo que eu não as conheça. Enquanto a gente tava gravando as coisas, eu fiquei ali super curioso com o pessoal da equipe dessa produtora, né? Em contato ali com a galera, trocando ideia e tal. E aí aconteceu que no momento que a pessoa que trabalhava comigo, que tava responsável por, enfim, lidar com tudo ali, quando a gente fosse almoçar, ela que ia meio que levar o pessoal ali pra comer no restaurante, etc, etc, etc. Ela não pôde fazer isso na hora do almoço e meio que eu fui. Então nessa eu fui estreitando mais ou menos ali o laço também com esse pessoal, né, dessa produtora. E aí acabou que eu tive contato ali com um camarada e a gente trocou ideia e eu deixei claro que eu queria fazer coisa com audiovisual, sabe? Tinha essa vontade, eu só nunca tinha feito muito, mas tinha essa vontade de fazer mais coisas com audiovisual. E comentei com ele que tá fazendo coisa ali com tecnologia não era exatamente a minha praia, sabe? Bom, ficou por isso mesmo a conversa. Isso em 2022 ou 2023, já nem me lembro exatamente quando foi. Imagino que 2023. Enfim, em 2023 eu terminei o estágio, saí da faculdade e comecei a trabalhar de fato com audiovisual, né? Passei por essas experiências que eu comentei, de ter trabalhado com Gaiofato, de ter trabalhado com Felipe Neto, enfim. E aí, esse ano, em 2025, do nada, eu recebo a mensagem desse cara, que eu troquei ideia, que ele tá trabalhando na Casa TV. Ele falou, pô, a gente tá precisando de editor aqui. Vou entrar nos detalhes de como era o trabalho, mas ele me abordou falando que precisava de editor e tudo mais. Eu falei, cara, pode ser. Vamos ver qual é, né? Resumidamente, fui trabalhar lá sem ter muita ideia do que me esperava, mas tendo mais ou menos um norte. Porque depois que eu troquei ideia com ele, eu troquei ideia com uma outra pessoa que era responsável exatamente pelo setor que eu ia trabalhar. E aí a gente trocou mais ideia de como funciona esse trabalho. Então, apesar dele ter me dado uma noção de como as coisas eram, de como funcionaria o trabalho, quando eu cheguei lá na prática, não é que foi diferente. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que seria um pouco diferente do que eu seria capaz de fazer. Vocês vão entender. Qual que era o trabalho, basicamente?
Pra quem não sabe ou nunca reparou, se você entrar no perfil da Cazé TV ou de qualquer emissora, qualquer rede, qualquer perfil que trabalhe com esporte, independentemente do esporte que for, hoje em dia na dinâmica das redes sociais de vídeos curtos, sempre tem lá, muito rapidamente, os melhores momentos de um jogo, por exemplo. Então, sei lá, Flamengo e Palmeiras, né? Curiosamente, ganhamos dos caras aí, da porcaiada. E, com certeza, se você entrar nos perfis das emissoras, você vai encontrar lá uma porrada de corte dos momentos. Então, porra, uma bola que bateu na trave, uma defesa bonita, um gol, uma falta perigosa, enfim, esses melhores momentos do jogo, né? Que vão virando recorte para as redes de vídeo curto. Tudo isso é feito em tempo real. Então, basicamente, a organização do trabalho era a seguinte, e aqui eu vou entrar em termos um pouco mais técnicos, porque sim, eu sou do audiovisual e eu quero falar de uma forma um pouco mais técnica. A gente tem lá o arquivo do programa que é atualizado em tempo real pelo servidor. A gente, no Premiere, vai editando e esse arquivo vai sendo atualizado em tempo real dentro do Premiere também. Então você não tem que ficar sempre importando um arquivo novo dentro do Premiere, ele atualiza automático. Até aí, beleza. A gente tá acompanhando o jogo. Então, toda hora que rola um lance perigoso, como eu falei, uma falta, uma bola na trave, um gol, um escanteio, enfim, tudo isso vai sendo selecionado para os melhores momentos que vão sair no YouTube depois, por exemplo. Então, tudo isso vai sendo feito em tempo real. Só que, enquanto você vai fazendo essa separação dos melhores momentos na horizontal para postar no YouTube, no caso da Cazé TV, no YouTube, enquanto isso acontece, você tem que estar prestando atenção no jogo, o pessoal da equipe de redes sociais pede o recorte desses momentos para sair nas redes em tempo real. Então é exatamente o que eu falei. Rolou um lance perigoso, a galera da rede social manda mensagem. Separa o lance tal, coloca essa legenda, usa esse emoji, exporta isso e me manda na vertical. Tudo isso é feito em tempo real e já tem tudo templatizado para acelerar o processo. Então, obviamente, já tem a pasta lá com a porrada de emoji, já tem o Photoshop, o arquivo lá, já pronto só para tu alterar, salvar, tudo bonito. E realmente, essa dinâmica do fazer cai justamente nesse lugar de você só ter que se preocupar com executar. Não tem a parte do criativo exatamente, sabe? Você tem a demanda, ela é feita em tempo real e você entrega. Então, nesse sentido, é muito redondinho. Eu não sei como é que era no início, porque, enfim, eu entrei lá em 2025, mas a dinâmica é essa. Só que, tenta se colocar no meu lugar. Eu sou uma pessoa que não lida bem com pressão e eu preciso de previsibilidade para eu não surtar. Então, assim, por mais que a pessoa responsável pelo setor tenha me explicado como funcionaria antes de eu entrar, quando chegou na hora e eu vi o quão desgastante seria para mim, Mikael, eu desesperei. Os meninos com quem eu trabalhei lá são assim, de tirar o chapéu, porque é um nível de correria, isso para todo mundo que trabalha na área esportiva. Se você tá vendo esse vídeo e trabalha com jornalismo, é um nível de loucura, de tempo real que as coisas têm que acontecer que eu não dou conta. Tanto que a partir dessa experiência, antes eu olhava para quem é filmmaker e entrega vídeo em tempo real, eu ficava, esse pá que é um serviço que eu conseguiria fazer. Hoje em dia, depois de ter passado por uma experiência de entrega em tempo real, eu já tenho certeza que eu não consigo lidar com isso, sabe? Tiro o chapéu pra quem consegue, mas eu enxerguei ali que por mais foda que fosse ser trabalhar na Cazé TV, isso batia em lugares que pra mim, pessoalmente, eu não conseguiria dar conta. Essa dinâmica da rapidez que os materiais precisam ser entregues me toca em lugares muito pessoais que me davam muita ansiedade. Então, assim, eu trabalhei na Cazé TV por 2 dias. E em 2 dias foi suficiente para eu entender que pra mim seria demais, assim. Não é diminuindo nem nada, mas eu percebi um limite ali pra mim. E eu ia fazer 1 mês de teste pra ver qual é. Com 2 dias, eu fiquei meio, cara, com 1 mês eu vou surtar, tá ligado? Não é pra mim. Esse trabalho não é pra mim. E aí eu dei um passo pra trás e eu falei, cara, não tem como. Eu vou ficar maluco, porque eu não dou conta disso. Mas o que isso tudo tem a ver com síndrome de impostor? Se a gente for parar pra analisar realmente o que me fez chegar onde eu cheguei, sem um papo meritocrático, porque eu sei da realidade que eu venho, eu sei a cor de pele que eu tenho e a quantidade de privilégios que isso me garante, eu sei disso tudo. Mas se for parar pra pensar,
parte dos motivos que me levaram a chegar nos lugares onde eu consegui chegar vem de habilidades que eu tenho. Não teria como eu ocupar um cargo de editor se eu não soubesse editar. Eu não teria conhecido a pessoa que me indicou para a vaga de editor se eu não me comunicasse bem. Então tem o fator dos méritos, não num sentido meritocrático que se é utilizado, mas num aspecto realmente de o Mikael é uma pessoa que se comunica bem. Dito isso, ele teve a capacidade de se comunicar com essa pessoa que abriu essa oportunidade, que abriu essa janela para ele. Ótimo, Mikael. Reconheça o seu valor. O Mikael é capaz de editar um bom vídeo e imprimir ali a sua linguagem própria e as pessoas elogiarem esse vídeo. É ótimo, perfeito. O Mikael tem que olhar para isso e se valorizar por conseguir realizar essas coisas. Mas, obviamente, eu não vou por esse caminho. Essa resposta lógica, né? Por que você chegou na Cazé TV? Porque eu tenho habilidades que me permitiram chegar lá. Só que a minha cabecinha fodida cai numa linha de pensamento que é a seguinte: as coisas boas que acontecem comigo têm qualquer outra explicação que não as minhas ações, e tudo que acontece de ruim comigo é justificado pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Então vamos lá. Como que eu enxergo o fato de eu ter trabalhado com o Gaio Fato, o fato de eu ter trabalhado com o Felipe Neto, o fato de eu ter trabalhado na Cazé TV por 2 dias? O que eu enxergo disso? Sem pensar conscientemente. Qual que é o sentimento que vem disso? Mikael, você chegou nesses lugares por acaso. Não é porque você sabe se comunicar e se deu bem com um cara que te indicou depois na Cazé TV. É só porque ele estava lá, você estava lá também, vocês trocaram ideia e por acaso ele te chamou. Você só chegou no Gaio Fato porque ele gostou dos teus vídeos e te chamou, mas não tem mérito seu nisso. Foi por acaso. Poderia ter chamado qualquer outro editor. Ah, o Felipe Neto te chamou pra trabalhar com ele, mas tem nada a ver, sabe? Tipo, qualquer um sabe fazer o estilo de vídeo que você fez e que chamou a atenção dele. Qualquer um poderia ter feito isso. Só que, se o assunto são coisas ruins, a responsabilidade sempre é minha. Então, por exemplo, conscientemente, eu sei que eu não daria conta de trabalhar na Cazé TV nesse cargo porque exige uma dinâmica de demanda em tempo real que eu sei que eu não sou capaz de proporcionar. Como é que eu enxergo isso? Mikael, você é um merda porque você não consegue editar rápido, você deveria editar rápido e você é um problema. E aí como é que fica a mente do palhaço? Eu não sirvo pra porra nenhuma. Eu só sirvo pro que é ruim. Então sempre que eu vacilar em alguma coisa, eu vou enxergar como vacilo e não simplesmente como essa habilidade eu não tenho. E beleza. E a questão é, isso aparece em tudo na minha vida. Não é estritamente profissional, sabe? Tanto que um amigo meu e diretor criativo aqui do canal, que é o meu braço direito, o Nika, várias vezes, quando ele vai ver o meu vídeo depois quando eu posto, seja o PQP aqui ou enfim qualquer outro, que ele comenta que riu pra caralho, que achou muito engraçado e tudo mais, e eu chego lá e pergunto, tá, mas tu riu do quê? Ele fala, caralho, mano, eu só achei engraçado. Por que precisa de uma explicação? Porque no fim das contas, o que é essa explicação pra mim? Eu quero saber exatamente o que te motivou a rir. Porque se você não me contar o que te motivou a rir, o que eu falei ou deixei de falar que te trouxe uma risada, eu vou enxergar como, eu só ri por acaso. Não é mérito seu por ter contado uma parada engraçada. É só porque eu riria de qualquer jeito. Mas, por outro lado, suponhamos que eu brigue com ele. Se ele ficar chateado comigo por alguma razão, eu vou encontrar 1 milhão de justificativas de qualquer merda que eu possa ter feito, mesmo que eu não tenha feito absolutamente nada. Por exemplo, eu cansei de apagar a mensagem que eu mandei para alguém só porque ela não me respondeu e eu só parti do pressuposto que ela me odeia. Assim, sempre. Isso é quase que rotineiro na minha vida. Sei lá, a gente tem uma amizade. Te mandei uma mensagem perguntando se você quer sair no fim de semana, numa segunda-feira. Porque, né? Sou uma pessoa que precisa de previsibilidade. Te mandei a mensagem pra gente sair no sábado. Chegou sexta-feira, tu não me respondeu. Sabe o que tá passando na minha cabeça? Que eu fui inconveniente de te mandar mensagem, que eu fui chato por alguma razão anterior que eu nem sei qual é, mas que eu vou achar uma razão de ter sido chato, vou encontrar uma justificativa onde possivelmente eu fui inconveniente, fui babaca, fui escroto, fui qualquer coisa, quando na verdade, na vida real, você só não olhou o Zap Zap.
Mas na minha cabeça, eu tô tipo, chicotada nas costas, Mikael, o pior ser humano do mundo, todos os seus erros se justificam por conta das suas ações. Quando não, a pessoa só tava sem sinal. Bom, gente, a minha câmera travou porque ela superaqueceu e eu gravei esse vídeo dia 9 de dezembro. Mas eu tô finalizando ele hoje, dia 7 de janeiro de 2026. Então, primeiro de tudo, feliz ano novo. E, segundamente, eu tô aqui agora só pra finalizar o vídeo. Porque, enfim, eu já falei tudo o que eu tinha pra dizer, né? Depois de quase um mês que eu gravei esse vídeo, a síndrome de impostor segue aparecendo o tempo todo, né? E é o que eu falei, ela aparece em absolutamente tudo. E a todo momento eu tenho que me relembrar que as coisas que me impedem de continuar em movimento, muitas vezes é só a síndrome de impostor batendo. É difícil de perceber que é uma síndrome de impostor. Qualquer coisa que aparece no meu dia me impede de continuar fazendo o que eu tinha que fazer. Então esse vídeo, por exemplo, ele tá há uns 2 dias tentando ser finalizado e eu me distraí com outras 1000 coisas que não eram importantes para aquele momento, mas que tomaram a frente, né? E isso tem um nome e se chama Síndrome do Impostor. Mas enfim, acho que isso é tema para um próximo vídeo, quem sabe Síndrome do Impostor parte 2. Já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você quiser e puder ajudar financeiramente, na descrição tem o link do meu Apoia-se e tem o Live Pix do Mikaelson, caso você queira ajudar também. Fica de olho que vai que eu abro alguma live jogando alguma coisinha. Live Pix vai ser melhor ainda, caso você queira contribuir por lá. Mas enfim, duvidem de si mesmos, porque no fim das contas pode ser só uma síndrome do impostor te impedindo de fazer alguma coisa. Tamo junto, valeu, falou. Quá.